Memorial Aeroespacial Brasileiro, o MAB, aqui em São José dos Campos. Esse é um local muito legal para você vir visitar e conhecer um pouquinho mais sobre a história da tecnologia aeroespacial brasileira. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás da Aviação. Hoje eu tô aqui em São José dos Campos com esse galo cantando do meu lado, apesar de ser meio-dia. Mas essa área muita gente já deve conhecer, né? Deve saber que tem, mas talvez nunca tenha vindo aqui. Nós já gravamos muitos vídeos nessa área porque aqui reúne a Embraer, o DCTA, o ITA, e já fizemos vídeos em todos esses lugares. Muita gente me pergunta assim, pode ir aí visitar? A gente pode entrar na Embraer? Como é que funciona? Bom, é claro que a Embraer, uma fabricante de aviões, tem restrição na entrada, DCTA também é uma área militar, mas aqui tem o MAB, o Memorial Aeroespacial Brasileiro. E esse local é gratuito, livre para visitação, você pode vir de terça a domingo. Vou deixar os horários aqui na descrição do vídeo para você programar a sua vinda, e o legal é que você pode ter um contato com essa história da aviação, da tecnologia aeroespacial, muita coisa que talvez você nem imagine que foi desenvolvida aqui no DCTA. Então vamos visitar um pouquinho esse local bem bacana que traz memórias incríveis da tecnologia brasileira. Mas antes de continuar o vídeo, quero lembrar você que esse ano de 2023 o Aero por Trás da Aviação comemora 10 anos. Foi em 2013 que a gente começou o projeto, inclusive no ano seguinte que a gente fez as primeiras gravações, nós viemos gravar aqui também várias matérias, lá no IAE, aqui no DCTA, muita coisa legal a gente fez lá naquela época. E para comemorar esses 10 anos, nós estamos trazendo produtos interessantes, bem legais da nossa loja, um por mês. Mês de fevereiro nós lançamos a nossa camiseta dos 10 anos, e no mês de março tem um produto bem legal também, que é o nosso boné. Olha só que bacana, com o selo dos 10 anos do Aero por Trás da Aviação. Então, ó, todos esses produtos estão disponíveis na nossa loja. Vem fazer parte dessa comemoração dos 10 anos do Aero por Trás da Aviação com a gente, clicando no link que está na descrição e também aqui no QR Code. Vamos agora visitar então o MAB. Aqui dentro do Memorial Aeroespacial Brasileiro tem um pouquinho de tudo. É um resumo dessa história que foi desenvolvida, né? A tecnologia que foi desenvolvida aqui no DCTA. Então, eles passam pelas partes militares, né? Então, desenvolvimento de bombas que eles fizeram aqui, ó, de vários tipos, vários tamanhos. Cada uma delas tem toda a sua descrição, então a ideia desse vídeo é até incentivar a sua vinda para cá e você focar naquilo que achar mais interessante. Eu vou fazer uma passagem breve em um pouco de tudo. Aqui, ó, tem esse sistema bélico, né, que a gente vê acoplado na asa de aviões, então até aviões que foram desenvolvidos pela Embraer podem carregar esse tipo de material, né, tem toda a descrição aqui também. Mísseis de longo alcance, coisas que a gente está acostumado a ver em vídeo, né, a gente não vê esse tipo de coisa de perto. Aqui no MAB você pode conhecer um pouquinho. Então, nessa área tem a parte militar. Mais para cá, a gente entra na parte espacial. Olha só que legal, motores de foguete que foram desenvolvidos aqui no DCTA. Aqui só mostrando como é que é, né, a composição de um motor de foguete. Então tem essa parte aqui que faz a queima, né, colocando ali o oxidante junto com o combustível, faz a queima, e esse é o nozzle onde tem a saída dos gases para fazer a propulsão do foguete. Então ali fica a parte militar, parte de defesa. Aqui tem a parte aeroespacial, com os propulsores que eu mostrei. E olha só que legal, tem uma área que mostra um pouquinho sobre o Marcos Pontes, o astronauta brasileiro que foi para a estação espacial, junto com os russos, né? Ele se tornou então um cosmonauta. A ideia era ele ir com os americanos, mas aí teve um problema no programa espacial americano, depois da explosão da Columbia, lá em 2003. E isso então acabou passando esse lançamento para os russos, ele foi como um cosmonauta. E aqui tem alguns objetos que ele levou, né, que tinha com ele a bordo, algumas anotações, eles expuseram aqui. A missão que o Marcos Pontes participou é a missão Centenário, e aí os russos mandaram algumas coisas aqui para comemorar essa ida do Marcos Pontes. Então aqui tem a câmara de combustão do foguete Vostok, foguete russo. Tem em cima uma réplica do Sputnik, o primeiro satélite que foi lançado em órbita. O memorial é bem dividido por setores. Saindo da área
aeroespacial, a gente chega na área de pesquisa. E tem um protótipo aqui de um carro movido a energia solar que participou de demonstrações e campeonato lá na Austrália. Esse carro aqui atingiu 105 km por hora. Esse aqui é o Sun-Ba, Sun do Sol em inglês, Ba de Brasil, Austrália. Ele é um carro solar projetado e construído por 6 engenheiros do ITA, das turmas de 1974 a 1986. E a ideia do projeto era participar em 1996 na 4ª edição do World Solar Challenge, competição de carros solares na Austrália. Nessa parte de pesquisa é interessante porque quando a gente fala de tecnologia aeroespacial, a gente lembra só do foguete, né, de coisas saindo da Terra. Mas você já ouviu falar que esse tipo de experimento serve para coisas que a gente usa aqui na Terra? Tanto a tecnologia de material quanto as experiências que são feitas em órbita. Um exemplo está aqui, ó, em uma válvula de hidrocefalia. Esse material foi desenvolvido aqui no DCTA para uma finalidade aeroespacial, mas essa válvula na área da saúde é utilizada justamente para ajudar pessoas com hidrocefalia, crianças com hidrocefalia. Algo que saiu do desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. E eu já falei em vários vídeos aqui no Aero por Trás da Aviação também sobre materiais, que não adianta nada alguém ter a ideia de fazer uma aeronave final de um determinado jeito para um determinado fim, se antes disso não existirem materiais para aquilo. Então, em vídeos que você pega de história que a gente já fez aqui, que eu falo que lá na década de 80, o material compósito, por exemplo, ainda estava iniciando e inviabilizou algumas aeronaves por questão de certificação, ou seja, se alguém não começasse aquilo de material compósito naquela época, hoje nós não teríamos aviões com essa tecnologia. E aqui, ó, a gente vê um pouquinho da tecnologia de desenvolvimento de materiais que vão equipar aeronaves ou foguetes, veículos ou outras estruturas futuramente. Quando a gente fala de ITA, DCTA, essa estrutura aqui em São José dos Campos, a gente lembra só de aeronaves ou a indústria aeroespacial. Mas se você anda com um carro flex hoje em dia, isso é graças a uma tecnologia desenvolvida aqui no DCTA. Quem não se lembra do Proálcool lá na década de 70? Aqui tem o primeiro protótipo do carro movido a álcool, esse Dodge, e eles contam toda a história, né? A caravana do álcool de 8.000 quilômetros, que aconteceu com esse carro aqui, com um Fusca e um Gurgel. Então todo esse desenvolvimento da utilização do álcool, né, em carros começou aqui. O álcool já foi utilizado em veículos, né, em carros assim, antes ainda, lá no século XIX, mas era um outro tipo de tecnologia, era um outro tipo de álcool, e a partir dos anos 70, com aquele negócio da crise do petróleo e tudo mais, que eu já citei em vários vídeos no Aero por Trás da Aviação, veio isso daqui. Esse tipo de carro foi durante os anos 80, o início dos anos 90 e depois acabou não seguindo como deveria, mas ele foi resgatado com o programa de carros Flex, que hoje praticamente todos os carros brasileiros têm a tecnologia Flex, né, movido com álcool ou gasolina. Na década de 40, um cara chamado Casimiro Montenegro Filho teve a ideia de criar uma estrutura no Brasil, aqui em São José dos Campos, para fazer tecnologia, criar aviões, para criar muita coisa que a gente vê hoje em dia. Daí então surgiu o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Acontece que para desenvolver tecnologia, para chegar em um avião, precisa primeiro ter os engenheiros, precisa formar os engenheiros. E a ideia do Casimiro Montenegro Filho foi justamente criar essa estrutura. Curiosamente, numa área que Santos Dumont já tinha visto que poderia abrigar um bom centro de tecnologia. Isso foi criado nos anos 50, a primeira turma do ITA começou nos anos 50 e a partir daí veio um cara no meio do caminho que ficou sabendo dessa história e falou: realmente, se eu quiser criar aviões, eu preciso entrar nesse caminho do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Esse cara, o Osiris Silva, que idealizou a Embraer, trazendo esse avião aqui, ó. A história do Osiris Silva e da Embraer é muito profunda, muito mais complexa, e tem no vídeo que eu fiz entrevistando o próprio Osiris Silva, e ele conta essa história. Então eu deixo o link aqui na descrição para você entender mais a fundo isso. Mas ali na década de 60, em 1968, eles começaram a desenvolver um avião. Para desenvolver o avião tinha que ter engenheiros. Onde estavam os engenheiros aeronáuticos? Aqui, em São José dos Campos, no ITA. E aí veio o protótipo do Bandeirante. Esse aqui, na verdade, é o segundo protótipo. E a partir desse avião, no ano seguinte, em 1969, foi fundada a Embraer. E essa história da Embraer tem em vários vídeos aqui no Aero por Trás da Aviação. E é claro que eu vou fazer um vídeo específico desse avião aqui, do segundo protótipo do Bandeirante, que vai sair depois.
Mais tecnologias aeronáuticas desenvolvidas aqui pelo DCTA. Primeiro helicóptero brasileiro, final da década de 50, início da década de 60. Olhando essa foto aqui, a gente lembra bem daqueles pioneiros que muita gente vai chamar de maluco de voar um negócio dessa forma, mas alguém tinha que começar, alguém tinha que fazer, alguém tinha que voar para o negócio desenvolver. E foi isso que aconteceu com o Beija-Flor. Você já viu algum helicóptero com um motor na frente? Pois é, esse aqui tinha um motor na frente, um eixo que conectava o rotor principal, que é esse aqui. Então ele entrava o eixo aqui, tem uma cremalheira conectada ao rotor principal. Logo do lado tem o primeiro convertiplano. Você já deve ter visto aqui no Aero por Trás da Aviação um vídeo sobre o V-22 Osprey, o Bell Boeing, um helicóptero, avião, um pouco dos dois, desenvolvido pela Bell e pela Boeing, que decola e pousa na vertical. Pois é, aqui no DCTA eles desenvolveram isso lá nos anos 50, em 1951, um projeto do convertiplano para decolar e pousar na vertical, e o engenheiro envolvido nisso aqui, que acabou não tendo futuro no Brasil, acabou fazendo parte da equipe da Bell para desenvolver os primeiros convertiplanos que acabaram se tornando o V-22 Osprey. Ou seja, aquele negócio futurista que a gente vê tem dedo de tecnologia brasileira também. Vou terminar essa passagem aqui pelo início de tudo. Alberto Santos Dumont. Aqui tem algumas maquetes de projetos dele. Essas maquetes foram feitas por um casal lá da cidade de Santos Dumont. Na época dele, a cidade de Palmira, em Minas Gerais, hoje Santos Dumont. Então eles têm um pouquinho da história, né, dos dirigíveis, né, que ele foi usando até chegar no 14 bis. Já contei a história do 14 bis. Por que chama 14 bis? Porque essa aeronave era de número 14, mas na verdade o 14 era o balão que foi utilizado para carregar o avião para fazer os primeiros testes. Logo o balão era o 14 e o avião era o 14 bis, que estava acoplado no balão. Bom, é legal demais você vir aqui, ver isso de perto, muitas peças originais. Esse memorial foi fundado em 2004 e está aqui aberta a visitação. Você pode vir quando você quiser, de terça a domingo. Como eu disse no começo do vídeo, os horários estão na descrição do vídeo. Vem aqui valorizar a história da aviação brasileira, da indústria aeroespacial, que é muito importante, porque você vai ver coisas aqui que vão mudar o jeito de você entender um pouco a história do Brasil. E a gente está do ladinho aqui dos hangares da Embraer, então você vai possivelmente ver alguma coisa acontecendo ali também, algum avião decolando. Vale a pena, tá aqui em São José dos Campos, o endereço também estou deixando na descrição desse vídeo. Foi um resumo breve, se você vir para cá, você vai poder ler tudo que tem pessoas também que podem te acompanhar e contar um pouco dessa história, então vale a pena você conhecer isso de perto. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, comenta aí embaixo o que você achou e até o próximo vídeo.